Olá pessoal, aqui quem fala é o Carlos Vec, gestor da Lotus Investimentos, e estou aqui para falar um pouquinho da performance do mês de maio das nossas carteiras. A gente teve o Ibov batendo máximas históricas, fechando o mês de maio de 2021 com 6,16% de alta, uma performance bem expressiva do nosso índice, que vem numa recuperação muito forte desde o mês de março, né? A gente estava com uma expectativa que a pandemia fosse machucar um pouquinho mais as empresas, né, e os setores. A gente teve alguma desaceleração, mas os dados no decorrer do mês que vieram saindo vieram ou menos piores do que esperado ou muito positivos, que a gente vai falar agora para vocês. A gente teve uma recuperação, né, muito forte, muito baseada na flexibilização, com destaques para o mercado de combustíveis, como Petrobras e BR Distribuidora, por exemplo, lojas de varejo, como lojas Renner, Vivara, shoppings, assim também como a Ambev, né, muito focada aí na reabertura, o pessoal saindo um pouquinho mais, foi um dos destaques de alta, assim como também os bancos, que pegaram tanto essa recuperação melhor da economia, né, com dados vindo melhores, uma melhora das expectativas de PIB, como também uma redução dos dados de endividamento, né? A gente viu os dados de arrecadação do governo batendo recordes históricos, né? O governo conseguindo, ou seja, arrecadar mais impostos do que ele gasta e conseguir também reduzir o seu endividamento, né, que reduziu bastante nesse mês de maio. Então os bancos surfaram também essa onda, sendo os grandes destaques de alta, tá? Por exemplo, na nossa carteira, como a gente vem falando já disso há algum tempo, os dados de reabertura, a gente colocou isso inclusive na nossa última carta, os dados do varejo, né, e de shoppings foram os destaques de alta desse último mês. A gente ganhou bastante nesse cenário, né, com esses setores, assim como também no setor financeiro, com o BTG Pactual, uma das empresas que tem maior peso nas nossas carteiras, e também com o setor de saúde e TOTVS, além de lojas Renner, que a gente tem aí muito focada no varejo de reabertura. Então, a gente teve alguns dados muito positivos saindo do Brasil. A gente começou o mês com algum medo de dados que saíram de inflação nos Estados Unidos, que pressionaram muito até o dia 12 de maio, quando a gente teve uma queda bem forte lá nos Estados Unidos, de mais de 3%, aqui também. Então a gente chegou na nossa carteira de ações a cair mais de 5% e fechamos o mês subindo quase 5%, tendo uma performance bem relevante aí na segunda metade desse mês, recuperando aí essas altas, muito por força, né, de um medo de inflação nos Estados Unidos que arrefeceu. A gente viu dados saindo depois um pouco menores de inflação por lá do que o esperado. A gente teve os dados da recuperação lá da Europa vindo muito mais fortes, eles avançaram bastante na vacinação e por causa disso também os dados econômicos vieram batendo recordes históricos, às vezes muito mais fortes desde a década de 90 por lá, o que fez com que, né, os dados viessem muito mais fortes e ajudasse o cenário global, né, com China já crescendo forte, Estados Unidos em recuperação. E aqui também os dados melhorando, a nossa bolsa aqui foi uma das bolsas de destaques no mundo, né, e com o dólar também caindo frente ao real. A gente teve ainda uma vacinação aqui no Brasil um pouco mais lenta do que a gente gostaria, com uma média aí em volta de 500 mil, 600 mil doses sendo aplicadas no mês de maio, o que com os dados que a gente tem já do finalzinho de maio, da última semana, que já foi para um patamar mais alto, né, de 600, quase 700 mil, a gente deve ter algo em junho já bem mais forte de vacinação. Se o que está previsto de vacinas que vão chegar da Pfizer nesse mês e no mês que vem, algo próximo de 12 milhões de doses, com o que já tem de Fiocruz, Butantan e outras vacinas que estão sendo administradas, a gente vai ter um avanço muito forte em junho, julho e principalmente no terceiro trimestre, e que o nosso problema vai ser no final do ano. Na verdade, sobra de vacinas, a gente já tem mais de 600 milhões de doses que vão chegar no Brasil, sendo que para a primeira e segunda dose a gente vai precisar de algo em torno de 350, 360 milhões. Então, no último trimestre, a gente deve ter ainda uma sobra, na verdade, né, de vacinas no final do ano. No cenário otimista, a gente vai ter população adulta vacinada no mês de setembro toda, as 2 doses, outubro sendo bem confiante, né, nessa vacinação até outubro, e se a gente olhar um cenário pessimista, seria até novembro toda a população adulta vacinada. Então a gente segue ainda com os dados, né, de call de reabertura muito forte, todos os dados de confiança, né, tanto do varejo, comércio, indústria, empresários batendo máximas. Esse índice composto que a gente tem de confiança da economia brasileira
bateu máxima, né, que a gente tem aí dos últimos 6 anos, aliás, desde 2014, né, quase 7 anos, e nesse indicador de confiança da construção civil, que já vinha desde o início do ano batendo mínimas, né, e agora ele começou uma recuperação, que era o único setor que estava fraco ainda. A gente deve vir com alguma recuperação e corroborando, né, com dados de arrecadação maiores, dados de exportação batendo recordes também, dados de confiança melhorando. A gente segue confiante com esse call de reabertura para o terceiro trimestre, né, finalzinho desse primeiro semestre, terceiro trimestre, final do ano, sobrando vacina, né, como a gente falou, tendo reabertura das economias, e isso vai repercutir em lucros maiores para as empresas, e assim também uma recuperação da Bolsa. Então a gente segue com esse call reabertura ainda para esse final de primeiro semestre e início aí do segundo semestre, né, terceiro trimestre do ano. A gente segue bem confiante nesses dados econômicos e vem tendo uma carteira mais dinâmica por causa disso também, fazendo novas alterações e novos investimentos nesse mês. E a gente continua com perspectiva muito legal aí para os próximos meses. Óbvio, mercado de renda variável, a gente sabe que ele não move em linha reta, a gente segue com altos e baixos, mas a perspectiva segue positiva com esse arcabouço de Estados Unidos crescendo, Europa crescendo, China crescendo, a gente recuperando, vindo com dados econômicos melhores do que a gente esperava. Saindo, provavelmente, os dados de PIB vão sair esse mês, que devem corroborar para um PIB positivo e uma recuperação aí que poderia ter sido fraca no início do ano, deve vir um pouquinho mais forte, uma recuperação no restante do ano, tá bom? Então, seguimos junto com vocês, ficamos à disposição, bons investimentos, um grande abraço a todos.